Graça e paz, irmãos. Estamos aqui para fazer mais um estudo, o nosso 11º estudo da Carta de Paulo à Igreja de Colossenses. Hoje nós estaremos terminando de estudar o capítulo 3, estaremos falando ali dos versículos 12 até o versículo 25. E eu convido você nesse momento para que pegue a sua Bíblia, para que nós possamos estar lendo esses versículos. Colossenses, capítulo 3, versículos de 12 até o 25. As virtudes devem ser cultivadas. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de terno afeto, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa, e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irrites os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Vamos até o versículo 1 do capítulo 4. Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por essa oportunidade especial, quando temos, ó Deus, a chance de abrir a Tua palavra e estudarmos, ó Deus, aquilo que nela está escrita. Senhor, fala aos nossos corações, nos abençoe durante esse estudo, essa meditação, Senhor, que nós possamos ser instruídos por Ti, possamos ser cheios do pleno conhecimento da Tua vontade. Ó Deus, que a Tua palavra encontre guarida em nossos corações e que nós não venhamos somente apenas ouvir e aprender a respeito de Ti, mas que possamos colocar em prática no nosso dia a dia, Senhor, aquilo que temos aprendido, para que possamos alcançar, ó Deus, a estatura do varão perfeito. Nós te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, com muita frequência nós olhamos, não é, meio que de lado para a verdade em que insiste o Novo Testamento, de que o cristianismo que não muda o homem é um cristianismo muito imperfeito. Cristianismo implica em mudança. Durante toda a aula passada, nós vimos várias vezes Paulo falando, né? Fazei morrer em vós aquilo que já era para estar morto, não é? No capítulo 2, Paulo diz, se vocês estão mortos, por que vocês se submetem novamente, mais uma vez, não é? Estão ainda se submetendo a esse julgo? E depois Paulo vai falar, fazei, pois, morrer, não é? E ele vai citando aqui alguns pecados, alguns tipos de coisas, não é? Versículo 5 do capítulo 3, Paulo fala, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena,
a prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, a avareza, que é a idolatria. Depois Paulo vai dizer, despojai-vos igualmente de tudo isto, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar, não mentais uns aos outros. E aí Paulo vai começar a dizer, vocês se revistam, não é? Vocês se despiram do velho homem com seus feitos e vocês se vestiram do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento. Agora Paulo novamente vai dizer, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Então a gente vê que todo o tempo Paulo está falando que tem que ter uma mudança, tem que haver uma mudança. O ato batismal, quando nós ali simbolicamente dizemos para o mundo que estamos morrendo para o mundo e nascendo para uma nova vida com Cristo, ela tem que implicar mudança de vida, mudança de comportamento. O cristianismo que não que não muda o homem, ele é um cristianismo imperfeito. A mudança, ela é progressiva. Eu estou sempre dizendo que quando nós buscamos essa perfeição, buscamos a santidade, buscamos a estatura do varão perfeito, muitas das vezes nós conseguimos galgar vários degraus e às vezes somos pegos em alguma artimanha do inimigo ou mesmo em artimanhas, em ciladas que nós mesmos travamos para a nossa vida e nós acabamos descendo vários degraus. Mas o Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador, está ali para nos levantar, nos buscar, nos resgatar, porque, irmãos, às vezes a gente tem muita mania, né? Agora até que não, mas antigamente a pessoa falava assim, toma posse, né? Eu tomo posse daquilo que é meu, eu tomo posse da minha herança. Se tem uma posse que você pode tomar e que ela começa aqui na terra, porque nem todos nós cristãos, salvos e redimidos pela cruz de Cristo, vamos gozar aqui na terra de bens materiais, nem todos. Isso é um embate com a teologia da prosperidade, que diz que o crente ele tem que viver de forma próspera. Então, nós já estudamos aqui e vimos que nem todos, e vamos estar estudando mais ainda hoje, quando estivermos falando ali da separação, não é que havia e agora não há mais, e estaremos estudando ali quando estivermos falando de servos e de escravos e de senhores, nós vamos ver que sim, vai ter crente que vai ser senhor e vai ter crente que vai ser servo. Então, há essa separação. Nem todo mundo nasceu para estar ali na mesma linha. Mas se tem uma coisa que o cristão, ele pode, ele deve, ele tem que tomar posse, é da vitória de Cristo na cruz pelos nossos pecados. Cristo na cruz do Calvário, ele já nos redimiu, ele nos limpou, ele nos purificou de todo pecado. Então não permita que o pecado te subjugue. Não permita, não permita que isso esteja te afrontando e te levando novamente para o estado de vil pecador. Porque pela cruz, em Cristo, nós já tomamos posse dessa vitória. Amém? O cristianismo não é realmente cristianismo a não ser que faça do homem o que está destinado a ser segundo os desígnios de Deus. O cristianismo só é cristianismo se ele mudar o homem. Porque esse é o desígnio de Deus para o homem. É interessante que muitas das vezes a gente linka muito a salvação com a nossa herança no céu. Você é salvo. O que significa ser salvo? Ser salvo é porque eu vou morar no céu. Ser salvo é porque nós, a principal característica do salvo é ele viver conforme o Filho unigênito de Deus. É isso que Deus deseja para os salvos, que aqui em terra nós já venhamos a ser luz e a ser sal, a viver, a buscar uma vida de santidade como a de Cristo. Em Cristo nós recebemos um novo coração, uma nova pátria. E aí nós vamos ver o profeta Jeremias, lá no Antigo Testamento,
no capítulo 31, versículos 31 e 34, vamos abrir as nossas Bíblias lá em Jeremias. Capítulo 31, versículos de 31 a 34, Jeremias vai falar. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, nesse versículo, Jeremias fala que Deus faria uma nova aliança que imprimiria suas leis no coração dos seus servos. Ezequiel 11, versículo 19... Dar-lhe-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Esse versículo é lindo, não é? Ezequiel, e no capítulo 18, versículo 31, ele repete, não é, essa afirmação. Então Ezequiel, ele está falando que Deus tiraria o coração de pedra e daria ao homem um novo coração. Agora um coração segundo o seu coração, não é um coração, tem até um corinho que eu gosto muito, que ele fala um coração disposto a obedecer, que o nosso coração esteja disposto a obedecer, isso é o cristianismo. E em João, capítulo 3, versículo 3 e 5, Jesus declara que a maior necessidade do homem é nascer de novo. Então, João 3, versículo 3 e o versículo 5. Ali naquela conversa de Jesus com Nicodemos. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E o versículo 5, respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Um dos grandes feitos do cristianismo é que o cristianismo, ele destrói as barreiras divisórias. No cristianismo não há divisão, não tem mais grego e judeu, não tem mais circunciso e incircunciso, não tem mais bárbaro nem cita. Isso nós falamos na aula passada, na carta de Paulo aos Efésios também, Paulo vai estar falando ali, não é que em Cristo foi derrubado o muro da separação, o muro da vergonha, porque havia essa divisão. Então, olha o que nós estamos iniciando no estudo de hoje. Nós estamos falando aqui sobre as mudanças que o cristianismo precisa provocar dentro de mim. Eu preciso mudar os meus hábitos, eu preciso fazer cair essas barreiras, essa separação, essa segregação que é natural do homem, muitas das vezes, esse preconceito que temos precisa cair, isso tudo precisa vir por terra. Então nós estivemos aqui falamos ali de Jeremias, não é, profetizando, Ezequiel profetizando, Jeremias falando que agora Deus faria uma nova aliança com o homem, Ezequiel dizendo que Deus mudaria o coração de pedra por um coração de carne, João ali
registrando a declaração de Jesus que é necessário ao homem nascer de novo. E agora nós vamos entrar no estudo de hoje, voltando ali nos últimos versículos do estudo da semana passada, quando Paulo diz que para Deus não há mais separação de grego, judeu, circunciso, incircunciso, bárbaro, livre. Não existe mais essa separação. Agora, para Deus, não é? Todos somos livres, todos somos seus filhos. O mundo antigo, ele estava cheio de barreiras, mas em Cristo todas as barreiras foram eliminadas. E é interessante, o estudo de hoje ele vai ser até um pouquinho mais longo e vai ter uma boa parte que eu vou estar lendo, não é, que registrei de alguns livros, porque ele vai justo estar mostrando que o que o cristianismo provocou na sociedade. Porque quando nós lemos as cartas de Paulo são cartas para um novo mundo que estava sendo vislumbrado por aquelas pessoas que viviam naquela época. Porque até então, para eles, era muito natural. Havia uma sociedade que era realmente cruel, onde havia separação. O judeu, ele se achava um povo separado e achava que todos os demais povos serviam apenas para combustível do inferno. O grego, ele achava que quem não falasse o grego, quem não fosse da sua cultura, era bárbaro. O cita era pior do que o bárbaro, era o bárbaro dos bárbaros. Flávio Josefo vai dizer que o cita eram bestas feras. Isso nós vamos estar falando ali quando estivermos tratando dos deveres. Mas só para você entender, então, quando chega o cristianismo e a gente fala que o cristianismo tem que provocar mudança, que o cristianismo tem que fazer alteração no modo de ser das pessoas, no modo de pensar das pessoas, estamos falando dessas barreiras que o cristianismo quebrou no mundo antigo. Então essas cartas, elas foram e são muito importantes, elas circularam e através do estudo dessas cartas, as culturas, as pessoas foram mudando o seu modo de ver e as coisas foram se tornando, não é, diferentes. Por quê? Elas eram todas separadas e agora dentro do cristianismo nós vamos pegar o bárbaro, o cita, o grego, o judeu, o circunciso, o incircunciso, colocar todo mundo dentro do mesmo ambiente e dizer que agora eles formam uma igreja. Que na carta aos Efésios, Paulo vai dizer que é uma nova sociedade em Cristo, onde não existe mais acepção de pessoas, onde não existe mais diferença. Então a gente vê como que isso, e isso não é uma coisa só do passado, não é? Porque até hoje essas mudanças e essas diferenças precisam ser trabalhadas dentro de nossas igrejas. Porque se nós bobearmos, dermos um pouquinho de espaço, nós caímos novamente na segregação. E Paulo, ele vai tratar aqui, olha, Paulo ele vai mencionar 4 barreiras que são quebradas em Cristo. A primeira barreira que é quebrada em Cristo é a barreira racial, porque em Cristo não há grego nem judeu. O cristianismo derruba as barreiras que provêm do nascimento e da nacionalidade. Os gregos olhavam com desdém aos bárbaros. Todo aquele que não falava grego era bárbaro. O que literalmente significa um homem que balbucia barbar. Então é daí que surge o bárbaro, porque eles diziam que quem não falava o grego, eles ouviam apenas esse barbar. E aí surge a palavra, o bárbaro, não é? A forma de designar aquelas pessoas como sendo bárbaros. O grego era o aristocrata do mundo antigo. E ele sabia disso. E o judeu, como eu acabei de falar, ele desdenhava de qualquer outra nação. Ele pertencia ao povo escolhido de Deus, enquanto outras nações só podiam ser mesmo combustível para o fogo do inferno. Mas Paulo vai dizer também que barreiras religiosas são quebradas, quando Paulo diz ali que em Cristo não há mais circuncisão nem incircuncisão. Então, cerimônias, ritos religiosos não separam mais as pessoas. Aí a gente coloca, né, aquela perguntinha, aquele ponto de interrogação. Será que nós ainda não estamos cheios de barreiras religiosas?
Paulo diz também que barreiras culturais são quebradas, porque em Cristo não há bárbaro nem cita. Os gregos consideravam todas as pessoas não gregas como bárbaros. E os citas eram os bárbaros mais atrasados. Flávio Joséfo, um historiador judeu, diz que o cita era um tipo estranho de bárbaro, bem baixo nível na escala cultural e social, pouco melhor que os animais selvagens. Mas agora, os cultos e os congregavam na mesma igreja. Então, se hoje nós achamos difícil a convivência na igreja, imagina lá no início do século, na igreja primitiva, o que era frequentar uma igreja com bárbaros, com citas, com circuncisos, com incircuncisos, com judeu, com grego, as pessoas, cada um com o seu histórico, cada um com a sua vida, né, pregressa, trazendo, e agora todo mundo se reúne e diz, ó, vocês têm que se dar bem, porque em Cristo agora vocês são todos irmãos, vocês são uma família, vocês precisam aí se dar bem, conviver. Devia de ser bem difícil. E Paulo diz também que são quebradas barreiras sociais. Em Cristo não há escravos nem livres. Escravos e livres participam da mesma igreja. O escravo nem sequer era considerado como um ser humano. Quando a gente estuda a Bíblia, a gente ouve falar ali do escravo, a gente tem que ter em mente isso, tem que se contextualizar historicamente. Você precisa se transportar para o primeiro século e entender o que realmente significava ser escravo. Vivemos hoje numa cultura onde, se a pessoa trabalha mais de 12 horas por dia, o Ministério do Trabalho já considera ali, dependendo da quantidade de horas extras que ela tenha, se passar lá de uma determinada quantidade de horas semanais, ele diz que aquilo ali é trabalho escravo. Um trabalho escravo onde a pessoa está sendo remunerada, onde ela ganha as horas extras, etc. e tal. Agora você imagina o que era o escravo realmente dentro dessa cultura da igreja primitiva. Quando os historiadores dizem que o escravo nem sequer era considerado como um ser humano na legislação antiga. Ele era meramente uma ferramenta humana e viva, absolutamente sem nenhum direito próprio. Seu dono podia espancá-lo, marcá-lo a fogo, mutilá-lo ou matá-lo segundo o seu capricho. Tampouco o escravo tinha direito ao casamento. No mundo antigo não podia haver camaradagem entre o escravo e o homem livre. Se o escravo tivesse um filho, aquele filho era como um bezerro, não é? Quando o boi, ali a vaca, não é? Tem o seu filhote lá, o bezerro pertence ao dono da fazenda, né? O proprietário da vaca. Da mesma forma era o filho do escravo, era como se fosse uma propriedade. O escravo teve filho, aquele filho é do senhor, é um escravo para o senhor. E agora, a partir desse capítulo 13, nós vamos falar sobre as vestes da graça cristã, que justo Paulo vai falar: revesti-vos, pois, como eleitos da parte de Deus, revesti-vos, pois. E aí Paulo vai começar a dar aqui do que nós precisamos nos vestir. É muito interessante porque Paulo vai trabalhar sempre de 5 em 5. Paulo vai dizer que nós precisamos fazer morrer. E aí ele vai dar 5 coisas que nós precisamos fazer morrer dentro de nós. Que são a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, o desejo maligno e a avareza, que ele diz que é a idolatria. Depois, no versículo 8, Paulo vai dizer: despojai-vos igualmente de tudo isto, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. E agora, no versículo 12, Paulo vai dizer: vistam-se, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, longanimidade e mansidão. Então Paulo vai citar novamente 5, achei interessante.
a gente abordar esse ponto. Então, Paulo agora ele vai continuar dando uma lista das graças que são importantes com as quais os colossenses deviam revestir-se. Paulo começa dirigindo seus colossenses como os escolhidos de Deus, está aqui, como eleitos, né, escolhidos de Deus, santos e amados. O significativo é que cada uma dessas três palavras correspondiam originalmente aos judeus. O judeu era a nação separada, o judeu era a nação santa, os judeus eram os amados de Deus. E agora Paulo está usando essa abordagem, aquilo que caracterizava o judeu para dizer que os colossenses todos são, tanto o escravo, como o livre, como o cita, como o bárbaro, como o grego, como o judeu, todo aquele que que aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele é eleito de Deus, santo e amado. E aí Paulo vai começar a dar as características. Paulo toma essas três palavras que num tempo tinham sido possessão de Israel para aplicá-la aos gentios. Desta maneira, Paulo mostra que o amor e a graça de Deus chegaram aos limites da terra. Na economia de Deus não existe a cláusula de nação favorecida, mais favorecida. É extremamente significativo que cada uma das virtudes e graças da lista tem a ver com relações pessoais. Não se mencionam virtudes como a eficiência, a inteligência, a eficiência, a diligência. Não, ele está citando aqui tudo isso. Não é que tudo isso não careça de importância, mas as grandes virtudes cristãs básicas são as que dominam as relações humanas. Eu vou repetir porque eu acho que ficou um pouco embolada essa parte, não é? Eu vou ler e depois eu explico. Então, eu botei aqui. É extremamente significativo que cada uma das virtudes e graças da lista, que são essas que nós acabamos de ler, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, humildade, mansidão e longanimidade, tem a ver com relações pessoais. Não é? Humildade, bondade, mansidão, longanimidade é no trato pessoal. Não se mencionam virtudes como a eficiência, inteligência, diligência. Não é que a inteligência, eficiência e diligência não tenham importância, mas é que as grandes virtudes cristãs, a virtude básica do cristão, ela está relacionada, elas são as que dominam as relações humanas. Essas são as virtudes básicas do cristão. Elas dão a tônica do cristianismo. O cristianismo tem em sua parte divina o dom maravilhoso da paz. Em sua parte humana, a solução triunfal do problema de convivência. Vou repetir. O cristianismo tem em sua parte divina o dom maravilhoso da paz. E em sua parte humana, a solução triunfal do problema da convivência. Paulo começa com uma íntima misericórdia. Se houver algo que o mundo, se havia algo que o mundo antigo precisava, era de misericórdia. Se hoje é difícil lidarmos com as diferenças dentro de nossas igrejas, com as diferenças culturais, com as diferenças que temos dentro de nossas igrejas, imagine, irmãos, realmente você ser membro de uma igreja primitiva. Vamos avançar. Revestiu-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. No versículo 10, Paulo demonstrou que o cristão foi vestido de novo. E agora Paulo recomenda que o cristão seja revestido de misericórdia, benignidade, bondade, humildade.
Não é? Qual é a diferença de se vestir e de revestir? Qual é a vestimenta do novo homem? Vamos falar sobre as virtudes. Benignidade. A benignidade ela é considerada uma bela palavra para uma bela qualidade. Os antigos escritores definiam os crestotes como a virtude do homem para quem o bem do seu próximo é tão caro como o próprio. Então, ser benigno, não é, para os escritores antigos, eles definiam que benignidade é uma virtude do homem para quem o seu bem é tão caro como o bem do seu próximo. Aquela pessoa que realmente ela tem empatia com o outro, ela consegue se colocar na posição do outro e para ela estar bem é tão natural quanto o seu próximo estar bem. Ele não considera estar bem se o próximo não está bem. E aí a gente vê que como falta benignidade nos nossos dias, não é? Nós estivemos aqui agora, estamos passando por essa questão toda do vírus, e as pessoas diziam assim, depois da quarentena as pessoas vão ser melhores. Havia essa expectativa de que após estarmos isolados dentro de nossas casas, quando voltássemos ao convívio social, nós seríamos pessoas melhores. E aí eu te pergunto, isso acontece? Isso aconteceu? Não. O que nós vimos foi o aumento do arroz. Por que o arroz aumentou? Porque quem tinha dinheiro correu para o supermercado para fazer estoque de alimentos. Nós vemos os Estados Unidos comprando doses de vacina praticamente dominando todo o mercado das futuras vacinas, porque ele quer garantir primeiro o bem do povo americano. E isso é um exemplo lá, em termos mundiais, né, de outro país, mas temos o exemplo aqui do arroz, nós temos vários exemplos de coisas que, pelo contrário, até mesmo a questão da pessoa não se preocupar com o outro, quando ela não usa máscara, quando ela vai para o barzinho, quando ela vai para a praia, quando ela vai para um convívio com várias pessoas, onde várias pessoas estão reunidas e não se tem o controle, não se tem o domínio, se ali naquele grupo alguém tem ou deixa de ter a doença, é uma forma de não valorizar, não ter não dar a devida importância para o próximo. Porque se eu me preocupo com o próximo, não importa se eu sou ou não do grupo de risco, não importa se eu já me contaminei ou não, eu não vou fazer aquilo porque eu posso prejudicar o meu próximo. Então a gente vê que realmente é como que são 2000 anos de história, desde que a carta foi escrita, desde que essas questões foram colocadas, e nós continuamos vendo esse tipo de problemática nos nossos dias. É tudo como antes, né? No quartel de Abrantes, está tudo aqui, pouca coisa muda. E aí vem a pergunta para cada um de nós: em que temos falhado? Será que tem mudança no cristianismo de agora? Naqueles que se chamam cristãos? Com frequência tem se dito que a humildade é uma virtude criada e introduzida pelo cristianismo. Sublinhou-se frequentemente porque no grego clássico não há uma palavra para humildade que não tenha certo toque de baixeza, servilismo e subserviência. A humildade cristã não é algo rasteiro, mas sim algo que se baseia, não é, em duas coisas:
Então, nós temos aqui a humildade, ela, no passado, ela era uma coisa tida por... Não era considerado uma qualidade. Ela estava sempre ligada a uma questão de subserviência, e agora a qualidade, a humildade cristã, ela não é mais um rasteio, mas ela passa a ser uma qualidade dentro do cristianismo. Então, o cristianismo, ele introduziu a humildade dentro dessa sociedade. A humildade cristã não é algo rasteiro, mas sim algo que se baseia em duas coisas. Em primeiro lugar, a humildade se baseia no seu aspecto divino. Ela na consciência sempre presente na condição de criatura humana. Deus é o Criador, o homem é a criatura. E isso, por si só, já é um ponto de nós sermos humildes diante de Deus, porque Ele é o nosso Senhor. Nós somos sempre criatura na presença do Criador. Por isso, a humildade, ela está baseada nesse ponto. Em segundo lugar, o aspecto humano se baseia na crença de que todos os homens são filhos de Deus. E quando vivemos em meio de homens e mulheres que são todos de linhagem real, então não tem arrogância. O que nós falamos aqui? Que então, no início, a humildade ela era ligada no sentido de subserviência, etc. e tal. E o cristianismo, ele introduz a humildade como uma qualidade. E ele introduz isso fincado em dois pontos. Primeiro, no ponto de que todos nós somos criaturas de Deus. Então, diante de Deus, todos nós somos criaturas, porque Ele é o nosso Criador, todos nós somos servos. Então, esse é um ponto. E, em segundo lugar, no aspecto humano que se baseia na crença de que todos os homens são filhos de Deus. Agora, imagina, irmãos, introduzir isso dentro de uma igreja onde estava lá Filemão e Onésimo, não é? O senhor e o escravo. E aí Onésimo, como escravo na sociedade de então, ele era um nada. Filemão poderia fazer o que ele quisesse com Onésimo. Agora, dentro da igreja, ambos são filhos de Deus. E Onésimo poderia estar até numa posição de admoestar, de corrigir, de falar com Filemão. Então é muito interessante e é uma coisa que realmente vale a pena a gente parar um pouco para refletir, não é? Antes de reclamarmos dos problemas de nossas igrejas, antes de questionarmos as coisas que acontecem, para e reflete aquilo que acontecia lá atrás, que você vai ver como era muito mais complicado, mas você vai ver também o quanto que nós ainda precisamos caminhar. Ele vai tratar a mansidão. Mansidão, faz muito tempo Aristóteles definiu a mansidão como um termo médio entre a ira excessiva e a ira mínima. O homem que tem mansidão é aquele que conserva o domínio próprio porque ele está guiado por Deus. Paciência é o espírito que jamais perde a paciência para com o próximo. Esse é o espírito que precisa baixar geral aqui no mundo de agora. A estutícia, a indocilidade jamais o forçam ao cinismo ou ao desespero. Os insultos e maus entendimentos jamais o empurram à amargura e à cólera. O cristão, aí eu botei aqui, ó, vem o espírito que suporta e perdoa. O cristão suporta e perdoa porque jamais esquece que ele foi perdoado. Por isso eu devo ter paciência. Eu não estou dizendo que é fácil, nem que eu sou a expert no assunto. Precisamos todos estar trabalhando todos esses pontos, não é? A paciência, a humildade. Será que você pensa assim? Porque por mais que a gente diga, irmãos, que eu não tenho problema de arrogância não, eu sou uma pessoa humilde.
tão difícil. Às vezes a gente até acha que é, mas quando pisam no nosso calo, às vezes um comentário, um olhar atravessado e você já levanta um monte de coisa. E aqui ele está falando sobre todos esses itens que vale a pena você pegar lá na sua Bíblia, você ler, pega o dicionário, veja o que significa a palavra, a origem da palavra, e aí você estuda, medita, e pede a Deus realmente que possa estar te ajudando a desenvolver essas qualidades dentro de você. E no versículo 14, Paulo fala, e sobre tudo isto revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. O vínculo é a união entre dois pontos, Você tem duas partes, e quando você une essas partes, você cria o vínculo, aquilo que une as duas partes. E Paulo, aqui na carta, ele está dizendo que você se revista do amor, porque o amor é o vínculo da perfeição. Então, para que eu possa ter mansidão, humildade, longanimidade, todos esses itens, irmãos, eu preciso estar ligado a Cristo em amor. Só dessa forma é que eu realmente consigo trabalhar as qualidades lá em cima que acabamos de tratar. O amor é o poder de união que mantém intimamente ligado todo o corpo cristão. De que outra forma, irmãos, poderíamos estar ligados com tantas diferenças que temos? No versículo 15, Paulo diz, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine os vossos corações e sede agradecidos. A paz de Deus excede a todo entendimento. Por meio de Cristo é que nós temos paz com Deus. E isto foi realizado por meio do corpo de Cristo. Paulo passa a uma imagem expressiva, que a paz de Cristo decida tudo em vossos corações. O que Paulo está dizendo? Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. O verbo que Paulo está empregando aqui pertencia à arena dos campos atléticos. E é a palavra que se aplica ao árbitro que, com sua decisão, restabelecia a ordem em caso de disputa. Se a paz de Jesus Cristo for o árbitro no coração de cada homem, então, quando os homens entram em conflito, os sentimentos são arrastados em duas direções ao mesmo tempo, ou quando o amor cristão estiver em conflito em nossos corações, com a irritação e as irritações anticristãs, a decisão de Cristo nos levará pelo caminho do amor. E a igreja continuará sendo um só corpo, tal como deve sê-lo. O caminho para operar realmente é designar a Jesus Cristo como o árbitro das emoções, que estão em conflitos em nossos corações. Se aceitarmos suas decisões, não podemos agir mal. O problema é que hoje em dia muitas decisões são colocadas na conta de Cristo, sem ser decisões de Cristo. Porque o que Paulo está falando aqui, quando ele diz que seja a paz de Cristo o árbitro das nossas decisões, o árbitro dos nossos conflitos, então toda vez que eu tiver um conflito interno, seja na igreja, seja com pessoas que não pertencem à igreja, eu deveria buscar a vontade de Deus. Ele é que é o vínculo, o amor, não é? Vínculo da perfeição. Então eu deveria buscar em Cristo essa paz. E aí, através daquilo que ele me dirigisse, me designasse, então eu tomaria as decisões. Se nós seguíssemos isso, não haveria tanta divisão, não haveria divisão de igreja, a igreja não se dividiria, não haveria disputas dentro da igreja, e nem do lado de fora, porque nós levaríamos a paz. Não tem o ditado que diz que quando um não quer, dois não brigam? Quantas vezes nós temos brigas lá fora, seja no trabalho, com o vizinho, etc. e tal, por questões que nós não buscamos em Cristo para que Ele seja o árbitro das nossas decisões.
A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus Pai. É interessante observar aqui como a igreja cantou desde o início da igreja primitiva. Isso é uma herança do judaísmo. Filo nos conta que os judeus frequentemente passavam toda a noite entre hinos e cânticos. Uma das primeiras descrições do culto da igreja que nós possuímos é a de Plínio, o governador romano da Bitínia, que enviou a Trajano, imperador romano, um relato das atividades cristãs. Neste relato ele diz: se reúnem ao amanhecer para cantar um hino a Cristo, e cada feito passa pela prova da presença de Jesus Cristo, será impossível seguir o caminho do engano. Irmãos, nós vamos parar aqui, porque já está se estendendo bastante o nosso estudo de hoje, e na próxima aula nós estaremos iniciando aqui nas relações pessoais do cristão, porque eu trouxe bastante detalhes sobre como era tratada a mulher, como era tratado os filhos, como eram tratados os escravos, e eu queria detalhar bastante para que nós possamos entender o que Paulo estava dizendo lá e como se aplica no nosso dia a dia hoje, na nossa vida hoje, dentro contextualizar o texto. Então eu precisarei explicar de forma bem detalhada para os irmãos entenderem. Então nós estaremos encerrando o nosso estudo aqui nesse ponto. Na semana que vem começaremos a partir do versículo 18. Eu espero que os irmãos tenham gostado, espero que os irmãos meditem bastante sobre aquilo que nós falamos, sobre as qualidades que precisamos ter, a longanimidade, a mansidão, humildade, que tudo isso seja realmente trabalhado dentro de nós e que Cristo, não é Ele, seja o árbitro de todas as nossas decisões. Que os irmãos possam estar refletindo, tenham um bom domingo, um domingo de paz, um domingo na presença do Senhor. Amém.